batismo, eu gostaria de rapidamente num devocional falar sobre a escolha em seguir Jesus. Quando nós olhamos para o evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, um jovem, Mônica, na flor da idade, um menino que diante da sociedade era aquele menino bom, aquele menino que as pessoas olhavam e diziam assim: puxa, que menino diferente. E esse menino, cheio de vigor, na flor da idade, no momento certo, para poder caminhar com Jesus, ele chega diante de Jesus e ele diz assim: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Para ter o direito da vida eterna? Para andar contigo? E aí Jesus olha para aquele menino e diz: olha, é o seguinte, você tem que cumprir os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás maus testemunhos, honra teu pai e tua mãe, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: puxa vida, tudo isso eu já faço, eu já sou dessa maneira, esse é o meu caminhar diário. O que mais? Quando ele dizia o que mais, aí Jesus vai para dentro do coração dele. Não por aquilo que as aparências mostravam, ou aquilo que no dia a dia ele executava. Jesus agora vai para algo que ninguém estava vendo. Algo para dentro do coração daquele jovem, que aparentemente era o filho que todo mundo queria ter, honrando o pai e mãe, amando o próximo como a si mesmo, respeitando e honrando a todos, direito, cumprindo os mandamentos. Mas Jesus vai para dentro do coração dele e vê algo que estava prendendo aquele jovem. E aí Jesus diz para ele: olha, é o seguinte, se você já está fazendo tudo isso, que bom, é mandamento, mas tem mais uma coisa. Pega o que você tem. E ele era um jovem rico, um homem de muitos bens, um jovem bem-sucedido. Diz: então você vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí Jesus faz um convite para ele. E aí você vem e segue-me. E aquele jovem, quando recebe essa palavra de Jesus e um convite de Jesus, Jesus estava dizendo assim: olha, se desprenda daquilo que está te impedindo de caminhar comigo. Jesus não estava falando de uma riqueza material, porque Jesus não tem problema com alguém que é bem sucedido. Jesus estava vendo que alguma coisa dentro dele estava prendendo ele de caminhar com Jesus, impedindo ele de caminhar com Jesus. E o que Jesus estava dizendo é para ele: olha, se desprenda disso e vem caminhar comigo, segue-me. E aquele jovem então, não querendo se desprender daquilo que ele tinha e daquilo que o prendia, a Bíblia diz que ele abaixa a cabeça, sai de perto de Jesus e vai se distanciando cada dia, cada momento mais de Jesus. Não quis abrir mão daquilo que o prendia. Rejeitou seguir Jesus em benefício daquilo que era algo que lhe dava prazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é dia de batismo. Aqui estão 7 candidatos a esse ato tão importante, que é uma confissão de fé pública, em dizer que eu escutei o vem e segue-me, e eu estou me desprendendo para viver a partir de agora uma nova vida. O novo nascimento nos proporciona a oportunidade de vivermos uma nova vida. Se também no capítulo 19, a partir do versículo 16, nós temos esse texto triste,
de alguém que teve toda a oportunidade de seguir Jesus e ser abençoado, feliz e ter o direito da vida eterna, e que recusou isso. Nós temos no mesmo evangelho que escreveu Mateus, agora no capítulo de número 9. E esse eu gostaria de compartilhar com vocês com a leitura. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9 também. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Aleluia. Jesus, nos versículos anteriores a esse que eu vou ler, estava na sua base em Cafarnaum. Ali era onde Jesus tinha a sua base. E lá na sua base, na sua casa em Cafarnaum, ele estava ministrando, e a Bíblia diz que havia uma grande multidão para ouvir Jesus falar, porque ele falava diferente dos sacerdotes, dos escribas. Jesus tinha um poder na fala, e aquilo impactava as pessoas. E o texto vai dizer que aquela multidão estava ali cercando a casa, enchendo a casa, porque desejavam ouvir Jesus falar. Porque a palavra de Jesus é viva, eficaz, verdadeira, ela traz vida, traz poder, traz graça, traz unção. E eles estavam ali ouvindo Jesus falar. E aí no texto diz que 4 homens, amigos de um paralítico, incomodados com aquela situação, Bruno, pegaram ele e levaram até Jesus. E todos nós sabemos da dificuldade que eles tinham de entrar pela porta ou pela janela. Eles levaram aquele paralítico por cima do telhado, abriram e desceram até Jesus. E aí Jesus perdoou o pecado daquele paralítico, que é o melhor, seu João. Ele foi perdoado dos seus pecados. E aí Jesus diz: o que é mais fácil então? Agora, rapaz, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente aquele homem levantou, pegou a cama e foi embora para casa com os perdão dos pecados e agora curado também da sua paralisia. E aí, terminando esse momento tão importante, Jesus sai da sua base, da sua casa em Cafarnaum. E aí chega nesse versículo de número 9, quando Jesus saiu. Eu estou dizendo isso para a gente entender, saiu da onde e por quê. Então Jesus realiza esse grande milagre, e aí no versículo 9 diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, que ele estava sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Amém? No capítulo 19, um jovem que Jesus faz o convite: segue-me, ele abaixou a cabeça e se distanciou de Jesus. Nesse capítulo 9, e assim, não era uma posição simples não. Um coletor de impostos nessa época era alguém que concorria numa licitação. Era aberta uma licitação pelo governo romano, e então aquele que oferecia uma condição melhor para o governo romano, que daria um lucro maior para o governo romano, é esse que ganhava. Então ele estabelecia um escritório de coletoria, e ali então ele cobrava impostos. Então, pensando assim, aquele que apertava mais a população, que cobrava mais impostos da população, é que satisfazia o governo romano, porque tirava mais dinheiro e abastecia mais Roma. E então Mateus estava dentro desta condição, de alguém que era um coletor, que ganhou essa licitação, a concorrência com outros, porque ofereceu uma cobrança maior de impostos e que traria benefícios ao governo romano. O que isso acontece? Os judeus o consideravam como um traidor do seu povo. Por quê? Porque ele cobrava impostos dos judeus. Então eles olhavam para o coletor de impostos como alguém ruim, um traidor do seu povo em benefício de Roma. Essa era a visão dos judeus para com aqueles que eram cobradores de impostos. Não sendo só isso, eles olhavam para eles como pecadores. Por quê? Porque oprimiam o povo,
tirando o sustento do povo. Então eles tinham eles como pecadores. Essa era a condição de Mateus. Numa visão da humanidade, totalmente, Daiane, diferente do moço, do jovem rico, que as pessoas olhavam e diziam: que menino decente, que menino bom, que menino exemplar. Esse aqui, Mateus ou Levi, as pessoas olhavam e diziam: esse é um pecador, esse é um traidor, esse é um homem ruim, ele vem extorquindo o povo, vem causando dano para as famílias, ele tira o dinheiro do povo, Roseli, ele faz o povo sofrer, ele tira o sustento de um filho, de um pai que precisa manter a casa em benefício de Roma. Esse homem não presta. Mais ou menos essa era a visão do povo para Mateus. Mas Jesus, que escolheu não descer da cruz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Jesus que veio como convite para a humanidade, de todos os tempos, gerações e povos, esse Jesus que realizou esta obra em benefício da humanidade, daquele que crê e deseja ter a vida eterna com ele. Esse Jesus, ele olhou para aquele homem sentado na coletoria, ali recebendo o dinheiro do povo, e ele olha para aquele homem, assim como ele olhou por mim, ele olhou para você também, como ele olhou para você que hoje decidiu nascer de novo, e ele chamou: vem, segue-me. E aquele homem, impactado por esse convite, mesmo na posição que ele se encontrava, ele deixou a sua mesa, ele deixou todas as coisas lá, ele não questionou com Jesus: mas espera mais um pouco, Jesus, eu preciso resolver as minhas questões. Aleluia. Porque Jesus espera que você atenda ao chamado dele. Jesus está chamando hoje a todos. Ele não faz acepção de pessoas, assim como ele chamou aquele jovem, que era um jovem querido por todos. Ele chama também alguém que a população e as pessoas olhavam e rejeitavam. Assim também ele continua chamando hoje. Não importa a sua situação, não importa de que maneira você se encontra, hoje ainda o convite está valendo, ele é atual. Ainda hoje Jesus está dizendo: vem e segue-me. Aleluia. Ainda hoje ele está te chamando. Não tente questionar com Jesus: Jesus, o Senhor está me chamando, mas eu tenho muitas coisas e não vai ser fácil eu me desprender disso. Quem sabe num outro momento, quando eu ficar mais velho, quando eu tiver já algum herdeiro para tomar conta, quem sabe daí eu vou deixar e te seguir. Quem sabe alguns dizem assim: mas como é que eu posso deixar as minhas amizades, os ambientes que eu frequento, os prazeres que a carne me dá? Como é que eu posso deixar isso para seguir Jesus? Não, quem sabe quando eu ficar mais velho, e aí eu não vou conseguir mais ir nos lugares que hoje eu vou, eu não vou conseguir mais as atividades que eu tenho hoje. Então aí, quem sabe, o seu convite eu vou aceitar. Mateus nos dá uma lição, irmãos, porque um homem rico, numa posição em que ele almejou, lutou e conquistou, e agora, se a gente entrar na história, como se fosse um escritório, Mateus sentado ali, Jesus passa, não perguntou o nome dele, não olhou para a situação dele. Jesus disse assim para ele: ó, vem, segue-me, vem e segue-me. Aí eu imagino Mateus olhando para aquele homem na porta da coletoria, chamando: vem e segue. Ele fecha a gaveta,
não pegou o porta-retrato que estava em cima da mesa, não pegou o dinheiro que estava na gaveta, não marcou na porta, volto logo. Não, simplesmente deixou tudo para seguir Jesus. Aleluia. Você se encaixa nessa história? Você já deixou a sua velha natureza para seguir Jesus? Você já nasceu de novo para seguir Jesus? Você está seguindo Jesus? Essa foi a sua escolha? Ele escolheu você. Ele escolheu a mim. E agora nós escolhemos segui-lo? Nós escolhemos seguir Jesus? Porque se nós escolhemos seguir Jesus, tem que haver uma mudança na nossa vida. É impossível seguir Jesus da mesma maneira. Mateus, quando ele deixa o seu escritório de coletoria, fechando a gaveta, trancando a porta, mais ou menos assim, ele está dizendo: eu estou trancando, deixando para trás a minha velha vida. Eu não quero mais ser esse Mateus que a população rejeitava. Não. Eu quero ser uma nova pessoa. O velho Mateus ficou trancado lá dentro daquela coletoria, mas eu não volto mais lá. Porque o novo Mateus não vai voltar mais lá. Eu não quero voltar mais à prática daquilo que eu fazia. Quem segue Jesus não quer voltar mais na prática daquilo que fazia outrora, irmãos. É impossível alguém que está seguindo Jesus voltar a praticar a velha vida. Ou tem um erro de percurso, porque aquele que está seguindo Jesus está olhando para ele. E quem olha para Jesus vai seguir aquilo que ele é, vai viver da maneira que ele é, daquilo que lhe agrada. Quem está seguindo Jesus é como se eu estivesse mesmo seguindo alguém. Vem aqui, irmã Suzana, vamos lá. Vai até o nosso querido pastor Otávio. Eu estou seguindo ela. Se eu estou seguindo ela, eu vou andar na mesma direção que ela. Quem está seguindo Jesus anda na mesma direção. E aí, o que vai acontecer comigo, o que acontece com você que decidiu escolher seguir Jesus, é que nós passamos a ser uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que Ele faz nova todas as coisas da nossa vida. E esse é um exemplo claro, maravilhoso, glorioso para a minha vida, para a sua vida, para continuarmos seguindo Jesus. Ele vai fazendo coisa nova na nossa vida, dia após dia, aleluia! Glória a Jesus! Esse homem, chamado Mateus, que decidiu então escolher seguir Jesus pelo convite que Jesus fez. Jesus escolheu todos. Mas nem todos escolhem aceitar o convite de Jesus. Mas eu quero acreditar que não só os 7 que vão passar pelo batismo hoje, que decidiram seguir Jesus atendendo o convite dele, mas aqui está uma multidão que disseram: Jesus, eu quero te seguir, aleluia, eu quero te seguir, eu quero te seguir, eu sei qual é esse caminho, e eu sei aonde esse caminho vai me levar, aleluia, eu sei aonde esse caminho vai me levar. Mateus, quando começa a seguir Jesus, a sua vida é transformada. E aí começa a sentir Lucas, algo tremendo dentro dele que ele nunca tinha sentido. Algo que mexeu dentro dele. E ele diz assim: eu preciso passar isso para os meus amigos. E os amigos dele eram pecadores. E ele diz assim: eles precisam conhecer esse Jesus. Eu preciso montar uma estratégia para que eles possam vir até minha casa. E a gente possa juntos compartilhar da presença de Jesus.
Sabe aquele churrasquinho? Né, meu? Estratégico. E então ele faz uma janta lá na casa dele. E aí ele chama os amigos dele. Vem para minha casa, eu vou fazer um jantar. Vem para minha casa, pastor Ismael, vou ter um jantar aqui. Vem aqui, Marcílio, vai ter um jantar aqui em casa. Aí ele falou, que benção. O que eu tenho que levar? Não leva nada, só a sua presença. Vem para cá. Zé Cesar, vem para minha casa, a gente vai ter um jantar aqui. E aí ele reúne o seu núcleo de amizade. Por quê? Porque agora Mateus tinha sentido o que é realmente seguir Jesus. E ele precisava passar isso para os outros. Aquilo estava ardendo no coração dele, ele queria passar para os outros, Mansone. Ele dizia, eu não posso ficar comigo só. E aí ele começa a passar para os amigos dele, olha, vem para minha casa. E quando eles estão lá, ele diz, olha, tem um convidado aqui também. Vocês já ouviram falar? De quem? Jesus de Nazaré. Ele me chamou para segui-lo. Eu deixei tudo, porque a partir de agora eu quero andar com ele. Mas você vai deixar tudo? Vou deixar tudo. Já deixei, porque eu quero andar com Jesus. Os fariseus religiosos olhavam e diziam assim, puxa vida, esse Jesus está na casa de um pecador, comendo com pecadores, é isso mesmo? E aí Jesus que olhou para você, Alessandro, que olhou para mim, olhou para você, doutor Marcel, para o irmão Benedito, Josué, eu vim para aqueles que precisam. Se vocês acham que não precisam, eu vim para aqueles que precisam. Eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para os sãos mesmo. Eu vim para aqueles que estão doentes. E Mateus, que estava na sua casa recebendo agora Jesus, e ouve essa palavra, eu acho que dentro dele diz assim, eu fiz a escolha certa. Nada se compara a seguir Jesus. E que maravilha é que a decisão e a escolha dele permitiu que ele fosse um dos discípulos de Jesus, apóstolo de Jesus. E eu acabei de ler um lindo, maravilhoso e instrutivo evangelho. Evangelho de Mateus. Nesse evangelho, no capítulo 5, eu encontro as bem-aventuranças. Nesse evangelho, eu encontro a base para seguir Jesus. Hoje, eu e você podemos compartilhar desse evangelho, porque Jesus olhou para ele, convidou ele, ele aceitou o convite e seguiu Jesus. Hoje, Jesus está convidando, segue-me. Você, ao ouvir esse convite, diga, eu quero te seguir. E ele lhe fará uma nova criatura. E a sua história será linda e abençoada se você escolher seguir Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.